Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre as camadas da Terra. Este conteúdo se encontra no livro de ciências, nas páginas 34 e 35. Vulcão em erupção. Observe a imagem e converse com a sua família sobre os questionamentos abaixo. Que material está sendo expelido pelo vulcão? E do que ele é formado? Onde fica armazenado o magma que sai dos vulcões? A Terra é formada por 3 camadas distintas, classificadas de acordo com as suas características: crosta terrestre, manto e núcleo, conforme vocês visualizam aí nesta imagem. A crosta terrestre, que é esta parte azulada, é a camada mais externa da Terra. Ela compreende desde as mais altas montanhas até os locais mais profundos dos oceanos, como as fossas submarinas, que superam os 10 quilômetros de profundidade. Com o passar do tempo, a crosta terrestre vem se modificando na sua forma e composição devido a fenômenos naturais, como vulcanismo, erosão, meteorismo e a ação do próprio homem por meio da construção de cidades. Abaixo da crosta terrestre, você pode visualizar aí o manto. O manto é a camada composta por vários tipos de rocha que, devido às altas temperaturas, encontram-se em estado pastoso, chamado de magma, existindo também material no estado sólido em sua constituição. E por fim, nós temos aí o núcleo, que é a região mais profunda e central da Terra, e é composto de elementos como ferro e níquel. As placas tectônicas. A crosta terrestre é constituída por grandes blocos sólidos que sustentam os continentes e os oceanos, denominados de placas tectônicas. As placas tectônicas são porções de crosta terrestre que se movimentam e interagem entre si, suspensas sobre o magma que constitui o manto. O planeta atualmente tem cerca de 12 placas tectônicas principais e algumas outras placas menores. Os geólogos estudam as transformações que já aconteceram e fazem previsão de atividades que podem acontecer no interior do planeta, visando a prevenção de possíveis terremotos naturais que possam trazer consequências para a humanidade. Abalos sísmicos ou terremotos. Mas o que causa os terremotos? Os terremotos ou abalos sísmicos são tremores bruscos e passageiros que acontecem na superfície da Terra. Em sua maioria, são causados por choques subterrâneos das placas tectônicas, localizadas a quilômetros abaixo do solo. Tais fenômenos se dão quando as placas tectônicas deslizam, chocando-se ou afastando-se uma das outras. Esse fenômeno faz o solo tremer e pode deslocar grandes massas de terra e de água.
No Brasil, também ocorrem abalos sísmicos. Um dos mais famosos já documentados aconteceu na cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte, em 1986. O terremoto chegou a atingir 5,1 graus na escala Richter. O tremor fez parte da população abandonar a cidade e milhares de casas precisaram ser reconstruídas porque suas estruturas foram danificadas. Escala Richter é uma escala criada para medir a intensidade de um terremoto. Quanto mais alto o valor na escala, maior será a energia liberada pelo tremor e, consequentemente, maior será sua capacidade de destruição. Para efeitos de comparação, o maior terremoto já registrado foi de 9,5 na escala Richter e ocorreu em 1960 no Chile. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas perderam suas residências. Vulcanismo. Assim como os terremotos, as erupções vulcânicas também são provocadas pela movimentação das placas tectônicas. Esse fenômeno ocorre principalmente quando duas placas se chocam, entrando em atrito uma com a outra. O magma, quando expelido pelo vulcão, é chamado de lava. Junto com ela, são lançados gases tóxicos, nuvens de poeira e rochas que causam grandes modificações no meio ambiente, alcançando vários quilômetros. Os vulcões podem ter uma cratera principal e outras aberturas secundárias por onde a lava também é expelida. Ao entrar em erupção, um vulcão pode causar uma catástrofe natural. A lava aquece as águas dos rios, lagos e mares ao redor, provocando a morte de seres que neles vivem. Podem destruir cidades e vilarejos ao redor e acabar com vegetais e animais que habitam a região. Sismógrafo. O sismógrafo é um medidor de terremotos. É um aparelho capaz de identificar e medir tremores de terra. Os equipamentos mais antigos fazem esse registro com traços riscados em rolos de papel, de maneira que quanto maior forem os riscos, mais intenso é o terremoto que está por vir. E quando não há tremores, são registradas apenas linhas retas com pequenas oscilações. Atualmente, são bastante utilizados os sismógrafos digitais, que indicam dados como a força do abalo sísmico e o gráfico com os traços de movimento, diretamente na tela do aparelho. O termo tsunami diz respeito a um fenômeno causado principalmente por abalos sísmicos ocorridos embaixo da água, tremores submarinos. Como resultado, são formadas grandes ondas que podem chegar a tamanhos gigantescos, mais de 20 metros, dependendo da magnitude do tremor. Devido às proporções adquiridas, tsunamis costumam devastar as regiões costeiras atingidas, causando a destruição de cidades inteiras.